Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixe aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje o assunto a ser abordado em nosso programa vai ser nutrição. Quem está no comando do seu emagrecimento? Você ou a comida? Solta a vinheta! A nossa entrevistada é nutricionista formada pela PUCamp, com pós-graduação em Nutrição Funcional, pela VP Centro de Nutrição Funcional. Trabalha principalmente com emagrecimento e saúde da mulher. Seu diferencial é a abordagem que une a nutrição saudável e a fé cristã. Obrigado por aceitar nosso convite, Danila Clemente. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Obrigada, Nelson. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz por poder participar do seu canal. Nós é quem agradecemos, Danila. Nós estávamos realmente ansiosos por recebê-la aqui e obter esses conhecimentos todos que você tem na área da nutrição e aliada aí juntamente com a fé, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Quem está no comando do seu emagrecimento? Você ou a comida? Né? Isso é um tema realmente que dá o que falar. Mas vamos lá. Danila, a comida ela é fonte da vida na Terra. Alguns desses alimentos que nós adquirimos, de baixa qualidade, causam problemas de saúde ao longo do tempo. A ciência e a palavra de Deus podem nos guiar para uma alimentação mais saudável? Com certeza. Com certeza absoluta. Porque, na verdade, Nelson, se pensarmos que Deus fez todas as coisas perfeitas e deu uma diversidade enorme de alimentos para que a gente pudesse consumir, se consumíssemos somente esses alimentos da forma que Deus criou, não estaríamos tão doentes. Então, realmente, todas essas doenças, elas vêm por conta da alteração que o homem causou, né, na alimentação, a indústria alimentícia, essa praticidade toda, todos os produtos na prateleira, para você pegar de forma rápida e o seu dia ficar, né, com menos tempo dedicado à alimentação. Então, se consumíssemos os alimentos mais naturais, bem aquela frase de descascar mais e desembalar menos. Verdade. Com certeza ficaríamos menos doentes e também podemos tratar as doenças retornando para essa alimentação mais natural. Até mesmo esses alimentos industrializados, eles são com ultra sabor, né? Eles têm ali os aditivos que deixam com um sabor muito acentuado. E quando a pessoa começa a consumir mais esses alimentos, ela perde o paladar do alimento mais in natura. Então, a salada, os legumes, muitas vezes, acaba ficando insosso. A pessoa fala, não tem graça comer isso. Verdade. O que eu gosto mesmo de comer é aquele alimento com muito sabor, com muita crocância. Condimentos e tudo mais. Condimentos. Né?
Danira, você acredita que pelo fato de sermos constantemente bombardeados diariamente pela mídia, com postagens de corpos perfeitos, que na maioria das vezes, editados, é claro, modificados por filtros, contribuem para que cada vez mais nós nos tornemos mais insatisfeitos com a nossa imagem corporal, afetando a forma como nos sentimos e relacionamos com o nosso próprio corpo? Sim, com certeza. Essa também é uma pergunta que a resposta é sim. E já se sabe, né, do prejuízo da autoimagem, da autopercepção da imagem corporal com toda essa influência da mídia. Já quando esse corpo de revista era realmente um corpo de revista, né? Que você via ali na televisão, na banca de jornal, na revista impressa. E hoje, as redes sociais, elas já permitem que as pessoas comuns coloquem os filtros. Então, você vai fazer um story, você já muda a sua maquiagem, você muda seus cílios, você muda a sua pele, você muda seu nariz. E aí, realmente, o que acontece é que as pessoas ficam toda hora, ficam frequentemente mais descontentes com o que elas realmente são. E o foco é realmente alcançar um padrão que é determinado, né? Então, isso promove muito os distúrbios alimentares, né? Bulimia, anorexia. Então, com certeza, essa parte da mídia influencia muito. Tá. Realmente, temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos vendo hoje em dia, né? Uma avalanche de informações e nem sempre elas são instrutivas, de bom grado, né? Muito pelo contrário. Me diga só, ao chegar à conclusão de nós iniciarmos uma dieta, o que devemos ter em mente para que o sucesso desse propósito seja alcançado? Essa pergunta é excelente. O primeiro passo para você ter sucesso com a sua dieta é você não fazer dieta. Tá certo. Porque, olha, veja bem, dieta, ela tem um propósito, tá? Então, você pode fazer uma dieta de 21 dias, que nem eu mesma faço um programa, né, que chama Detox Finamente, que são 21 dias, sim, de uma dieta. A gente exclui alguns alimentos que mais causam alergias, intolerâncias alimentares, com um propósito. Agora, se a pessoa entra numa dieta, eu preciso perder 25 quilos, vou fazer dieta. Tá, quanto tempo você vai demorar para perder 25 quilos? Quando você entra nessa dieta, é um tempo muito longo. Então, fatalmente, a pessoa vai acabar desistindo, ou ela consegue concluir e engorda tudo de novo. Existe um processo, Nelson, muito interessante, que é o processo do ser, fazer e ter. O que significa isso? Ser é o que nós somos. É a forma que você pensa, é a forma que você se relaciona com a comida, é a forma que você enxerga o mundo, suas crenças. Ser, fazer é o que você faz efetivamente. Então, as comidas que você escolhe, né, como você escolhe passar o seu tempo, o seu trabalho, os seus hobbies, o que você faz. E ter é o resultado de tudo isso. Então, ter é o peso que eu tenho, a saúde que eu tenho, a vida que eu tenho. Fatalmente, quando a pessoa faz uma dieta, ela quer ter um resultado, eu quero ter um peso X. Então, eu vou fazer algumas coisas para ter esse resultado. E ela segue essa dieta, ela está fazendo alguma coisa. E ela tem um resultado. Mas qual é o problema? Ela não mudou o ser. Ela não mudou o primeiro ponto desse ciclo. Então, isso é insustentável. Porque se ela fez uma dieta, mas a cabeça dela continua desejando os alimentos, não vendo a hora de acabar, de chegar no peso ideal para ela poder comer como ela comia antes, porque é assim que ela pensa ainda. Ela não mudou a forma de pensar. Então, ela precisa mudar o ser,
mudar a mentalidade, a forma que ela se relaciona com a comida, a forma que ela enxerga tudo isso, porque então ela vai fazer algo que está realmente fazendo sentido com o que ela é, e os resultados eles vão vir, e de forma duradoura, porque esse ciclo ele está completo. Então, essa questão da dieta, fazer algo forçado, algo que não está sendo prazeroso mesmo. É claro que a dieta, a alimentação, a mudança de alimentação para um objetivo de emagrecimento, não vai ser fácil, porque o fácil é a gente ficar na nossa zona de conforto, comer o que quer, o que quiser. Precisa de um esforço, precisa de disciplina, mas também precisa aí dessa mudança, de você entender, né, o que está acontecendo para realmente ela ter sucesso. Tá, sem dúvida. Dieta, já diz o nome, né? Já é uma coisa meio que forçada, né? Você, não é o teu hábito, então você vai ter que mudar esse hábito e acaba tendo algumas controvérsias. Como sugere o nosso tema, aqui, o tema da nossa entrevista, quais os sinais nós devemos observar para responder à indagação? Quem está no comando do seu emagrecimento? Você ou a comida? Muito bem. Quando a pessoa começa vamos falar de dieta, né? Porque é o que as pessoas mais entendem. Mas se a gente for realmente pensar num processo de emagrecimento, então vou entender que eu não estou de dieta, que eu estou num processo. Mas neste processo, ela só pensa em comida. Então, quando ela come, ela já está pensando na próxima refeição. Ela não consegue dizer não. Ela sabe que aquele momento não é o momento dela comer. Não é a quantidade, aquela quantidade que ela comeu não é a quantidade que ela deveria ter comido. Ela só pensa em comida. No celular dela só aparece propaganda de comida, porque é o que ela tem buscado. Então, já diz aí que realmente a comida está escolhendo ela, e não é a pessoa que está escolhendo a comida. E nesse caso, inclusive, a comida provavelmente virou um ídolo na vida dessa pessoa. Tá certo. Emagrecimento, por vezes, não é uma tarefa fácil, não é verdade? Não. E diga, você poderia nos dar algumas dicas de como fazer isso sem tornar esse período um calvário? Sim. Bom, quando a gente pensa em calvário, a gente já pensa ali em Cristo, né? Exatamente. Crucificado. Então, eu amo trabalhar o emagrecimento com pessoas cristãs, né? Que vão pensar dessa forma. Quando o paciente não é cristão, logicamente eu não vou falar disso, porque eu preciso respeitar a crença da pessoa. Sim. Mas tendo um paciente ali que crê nisso, Jesus já morreu por nós e já carregou, né, toda essa culpa do nosso pecado. Então, quando você entra numa mudança de alimentação, você precisa ter um propósito para aquilo. Para que aquilo não seja um peso enorme para você. Infelizmente, muitas pessoas... Eu estou dizendo aqui de alguém que precisa realmente emagrecer bastante, alguém que já passou a vida, né, nessa busca. Então, ela precisa entender que ela tem que ter um propósito. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas entendem esse propósito quando elas já estão com uma doença que o médico fala, ou você emagrece e muda a alimentação, ou você vai morrer. Aí dá aquele susto na pessoa e ela faz alguma coisa realmente. Ou seja, ela encontrou um propósito, eu quero viver. Agora, quando você não tem esse propósito, realmente o comer ali, ele fica... O ser humano, ele quer ter o prazer, né? E o prazer imediato, ele é muito sedutor. Então, quando você muda a alimentação e você vai colher esse fruto a longo prazo, quando você se depara com uma comida ali, aquele prazer imediato, muitas vezes ele vai falar mais alto e você vai escolher aquilo. Para que esse processo não se torne muito pesado, um calvário,
você precisa ter realmente momentos de descanso. A gente não faz isso com o trabalho? Você trabalha segunda a sexta e você tem o fim de semana para descanso. E a gente sabe que a pessoa que não se permite o descanso, que ela trabalha, ela vai ter uma consequência do estresse, né? Então, já sabemos diversas aí sintomas, né, desse excesso do trabalho, burnout. Então, a alimentação tem que funcionar da mesma forma. Você entra numa alimentação que vai nutrir o seu corpo, esse é o fundamento, é para isso que a gente come, para nutrir o nosso corpo e não para saciar a nossa fome. Então, você nutre o seu corpo e em 1, 2 refeições por semana, você come aquilo que você quiser. É lógico que numa quantidade, né, limitada ali, reduzida, mas você tem esse descanso. E isso faz com que esse processo se torne mais leve. E mais natural, né? E mais natural. Porque é isso, dificilmente uma pessoa vai seguir algo rigoroso e não escapar, né? Nunca. Por isso que as pessoas pensam, ou eu faço 100%, ou eu não faço nada. O equilíbrio é a grande chave. É você realmente conseguir buscar essas brechas e conseguir retomar. Quando você chega no fim de semana, você sabe que segunda-feira você vai voltar para o trabalho. Você não chega segunda-feira e fala assim, ai, nossa, agora, na verdade, eu quero descansar, eu não vou para o meu trabalho. Não tem isso, porque você sabe o que você tem que fazer. Então, quando você tem a consciência desses descansos na alimentação, você come naquela refeição uma pizza, um hambúrguer, o que você quiser, mas você sabe que na próxima refeição você vai buscar aquilo que nutre o seu corpo. E isso vai tornar o processo muito mais saudável, muito mais leve. Perfeito. Danira, alguns profissionais, ao orientar um programa de emagrecimento, eles fazem restrições ao leite e seus derivados. Você poderia nos explicar o porquê isso acontece? Sim. O leite, Nelson, o leite, na verdade, o leite materno é o alimento mais perfeito que existe. O leite materno para o bebê daquela mãe, né? O leite de vaca, ele não foi feito para o homem tomar, ele foi feito para o bezerro. Então, é algo que se sabe que a proteína do leite de vaca, existe a beta-lactoglobulina, a caseína, são proteínas presentes no leite de vaca que eles não têm uma boa digestão pelo nosso organismo. Quando a gente consome esse leite e tem essa proteína, essas substâncias que a gente não consegue digerir, isso vai causar uma alteração lá na parte do intestino, uma inflamação. O nosso intestino, ele é formado por vilosidades e microvilosidades. Quando você consome o leite e você tem essa sensibilidade, essa alergia ao leite de vaca, você vai estar agredindo essa mucosa intestinal. E a gente sabe que o intestino, ele até é chamado de segundo cérebro, né? Ali são produzidos hormônios, a serotonina, neurotransmissores. Então, quando esse intestino, ele acaba ficando inflamado, porque essas macromoléculas, essas proteínas que não conseguem ser digeridas, quando elas são... O nosso intestino, voltando um pouquinho, com essas vilosidades e microvilosidades, elas formam como se fosse uma peneira. O que é para ser absorvido, vai ser absorvido. E o que não é para ser absorvido, vai ser eliminado nas fezes. Quando você consome esses alimentos que agridem o intestino, então que causam inflamação, você vai ficando com uma hiperpermeabilidade. Ou seja, é como se tivessem furos nessa peneira. E essas macromoléculas que deveriam ser eliminadas, elas são absorvidas. Só que quando elas são absorvidas, o seu corpo não entende aquilo como nutriente, ele entende como substância estranha. Então, ele ativa o seu sistema imunológico para tirar aquela substância dali, causando mais inflamação.
Isso vai impedir a absorção dos nutrientes que deveriam ser absorvidos. Essa alteração da permeabilidade intestinal, essa hiperpermeabilidade, vai impactar também a microbiota intestinal. Então, se ali nós temos a microbiota intestinal com bactérias patogênicas, bactérias probióticas, o consumo de alimentos industrializados, de medicamento, de açúcar, de farinha, né, refinada, vai alimentar as bactérias patogênicas. E as frutas, verduras, legumes, elas alimentam as bactérias probióticas. Mas nesse caso, você vai ter mais bactérias patogênicas e menos probióticas. As bactérias patogênicas, a substância que elas formam, elas agridem o intestino. Podem até formar um câncer. A substância que a bactéria probiótica produz é nutrição para o enterócito, para a parede do intestino. Então, olha só como uma coisa vai gerando a outra. Verdade. Então, o leite de vaca, ele agride o intestino, ele inflama o intestino. Ele está muito relacionado com rinite, sinusite, bronquite, dermatite, falta de atenção. Às vezes, a criança não tem atenção, é hiperativa. É uma questão da nutrição, da alimentação dela. Com glúten, com leite, com esses alimentos que não estão nutrindo, que estão agredindo o organismo dela. Agora, existem essa proteína do leite, então, a caseína. Existe uma solução para quem tem essa intolerância, não de forma muito grave, seria usar o leite da vaca tipo A2A2. Não sei se você já viu para vender. Não vi. Essas vacas, estou falando da parte genética delas. No supermercado você vê, na parte do leite refrigerado. A2A2. Então, essa genética dessa vaca, ela faz o leite com a caseína A2 e A2. Os outros leites, eles têm 2 tipos de caseína. E essa caseína 2, ela é mais fácil a digestão dela pelo nosso organismo. Então, esse leite já teria uma digestão mais fácil. Então, é uma possibilidade. E se você fizer ainda um iogurte desse leite, o processo de fermentação do iogurte, ele vai também já, como se fosse uma pré-digestão, né? Então, facilitar também a digestão dessa proteína. Seria uma forma de se consumir. E os derivados, como o queijo, por exemplo? Eles vão ter ali a proteína. Aqueles queijos mais curados são os melhores. E interessante também a gente colocar aqui que às vezes as pessoas pensam na lactose, né? Eu uso leite sem lactose. Mas a lactose, ela é o carboidrato do leite. Então, quem digere a lactose é a lactase. É uma enzima que nós produzimos. E conforme a gente vai ficando mais velho, essa enzima ela vai diminuindo naturalmente. Então, pode ser que uma pessoa tolerava até mais essa questão da lactose e depois passa a não tolerar. Mas isso é o carboidrato. Se a pessoa tem a intolerância à proteína, não adianta ser um produto sem lactose. A proteína continua lá. Continua lá, tá. É realmente muito interessante e temos que ficar atentos a tudo isso. Sim. Danira, comer conscientemente, como você já havia falado anteriormente, mas eu vou repetir que acho que é interessante. Comer conscientemente, fazendo boas escolhas, preferindo alimentos saudáveis no dia a dia. E quando for comer o pãozinho, né, a pizza, comer sem culpa, comer de verdade. Seria um dos exercícios para assumir o controle do seu programa de emagrecimento? Sim, com certeza. Quando a gente, como eu falei no começo, esses alimentos industrializados, eles viciam o nosso paladar. O glutamato monossódico presente nesses alimentos, né, industrializados, ele é o realçador de sabor. Então, você sempre fica com aquela necessidade daquele sabor muito acentuado, ou muito açúcar. Então, esses alimentos realmente eles viciam o nosso paladar.
Se você passar a consumir os alimentos naturais, então fruta, verdura, legumes, naturalmente você vai restaurar o seu paladar. Quando a pessoa passa por esses 21 dias de detox, que a gente tira até 100% o açúcar, é muito interessante. Porque quando a pessoa volta a consumir um alimento, ela fala: uau, isso aqui é muito doce, como eu conseguia consumir? Então, buscar no nosso dia a dia esses alimentos mais naturais são sempre ótimas estratégias. E quando você for comer alguma coisa fora, se possível, comer também feito em casa. Por exemplo, a fermentação natural, que agora está bem na moda, né? Muitas pessoas fazem em casa o pão com uma fermentação natural. Ou você pode comprar numa padaria artesanal que faz esse processo de fermentação natural. Essa fermentação natural ela é uma fermentação prolongada. Então, essa fermentação mais lenta também quebra essas proteínas do glúten, né? Do pão, da farinha de trigo, que também é outro alimento que muitas pessoas acabam tendo sensibilidade. Então, o pão fermentado com a fermentação natural, ele vai ser melhor para o nosso organismo do que aquele pão industrializado que você pega na prateleira do supermercado. Certo. E me diga o seguinte, ao iniciar o programa de emagrecimento, como que nós devemos organizar a semana e a nossa alimentação? Vou começar amanhã. Como que eu devo fazer para ficar tudo certinho? É muito importante que você determine quais refeições você faz em casa, quais refeições você faz fora de casa. Já ter um planejamento. Então, se eu vou comer fora de casa, se eu trabalho fora, eu vou comer no restaurante, qual é o restaurante que tem mais oferta ali de verduras, legumes? Porque precisa comer, Nelson, precisa, o mínimo que a gente tem que comer por dia são 5 porções de frutas ou verduras ou legumes. É o mínimo para você diminuir o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, qual o restaurante que tem uma oferta boa de salada? Ou se você vai comer em casa, você já tem em casa a salada lavada, um legume ali pronto. Porque fatalmente, se você chegar em casa cansado, a carne está congelada, a salada não está lavada, você vai pedir qualquer coisa. No final do dia, são sempre o momento do cansaço, é o momento que você vai fazer as piores escolhas. Então, você vai acabar pedindo a pizza, vai pedir o lanche. Então, você precisa ter essa estrutura organizada, né? O planejamento. E saber, por exemplo, qual é o dia que eu vou fazer compras. Determinar já isso facilita muito. Quando a pessoa lava a salada, por exemplo, uma vez por semana, lava bastante salada, coloca num pote grande na geladeira, a salada bem sequinha, e vai intercalando com papel toalha, uma camada de folhas, uma camada de papel toalha. Você tem salada para a semana toda. Você chegou em casa, mesmo que você esteja cansado e a carne congelada, você tem a salada ali lavada, já poxa, a salada está ali, eu vou fazer um ovo rapidinho. Tá. Já facilita muito. Mais prático, né? Exatamente. Você não sente tanta preguiça de fazer e... Exatamente. Não vai fugindo para as outras coisas que não são tão saudáveis. Quais os pontos fundamentais para o sucesso do planejamento alimentar? O sucesso do planejamento alimentar. Você conhece, assim, uma história? Existiam 5 gaivotas no muro. As 5 gaivotas pensaram em voar. Quantas voaram? Nenhuma? Nenhuma. Que elas só pensaram, elas não foram e voaram. Então, você, para ter sucesso, você precisa executar. Executar, agir. Agir. E sabe o que é importante? Não buscar a perfeição. Às vezes as pessoas querem fazer tudo perfeito. Eu quero ter a salada, o prato colorido. E o dia a dia vai passando, fatalmente, Nelson, a gente vai escorregar em algum momento. Quando a pessoa escorrega,
Ela, tá vendo? Não dá certo, eu não consigo, deixa para lá, não vou fazer. Não, ter resiliência é um ponto muito importante. Você escorregou? Você traquejou ali? A comida que escolheu, não foi você que escolheu a comida? Pede perdão, toca o barco, sabe? Vai em frente. Isso é muito importante. Legal. Uma outra perguntinha aqui que eu acho que é interessante. Ao iniciar uma dieta, muito se fala em usar a criatividade, que é o que você estava dizendo agora há pouco. E principalmente, existe um grande incentivo para que possamos descobrir as cores da natureza ao se alimentar. Porém, petiscos, além de práticos, creio que seja algo que quase todo mundo gosta. Você poderia nos receitar algum que possa nos revelar essas cores? Sim, sim. É como você falou, né? A natureza tem cores tão belas e é fácil você fazer uma mesa bem gostosa, bem bonita. Se você está falando em petisco, também é importante o quê? Você pode estar falando naquele seu momento de comer fora dessa alimentação que vai 100% nutrir o seu corpo, né? Então você pode colocar ali uma torradinha que você queira, alguma outra coisa, mas não só isso. Por que não você colocar no momento ali de comer fora algo também que vai nutrir o seu corpo? Aquela receita do hummus, que é aquela pasta de grão de bico, Sei. se você fizer aquela receita, só que colocar uma beterraba junto, a cor fica maravilhosa. Então, Mais você atrativa. consegue... Hã? Mais atrativa. Mas realmente você brincar com as cores. Então, uma cenoura mesmo em palitinhos, um pepino em palitinhos, um patê ali que realmente tem uma cor diferente. Você pode colocar nesses petiscos algo assim. O grão de bico também, ele é assado, ele é um petisco muito bom. Então, existem sim possibilidades. Dá. Tem que usar a criatividade e a imaginação, né, Danila? Dá para se fazer a coisa colorida, né? Tá certo. Eu tenho um e-book de petiscos saudáveis. Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu disponibilizo para o pessoal audiência. Bacana. Depois, no final do nosso bate-papo, eu vou pedir para que você deixe seus contatos para as pessoas falarem diretamente com você e você orientá-las aí e, obviamente, liberar o seu e-book. Danila, para que possamos ter sucesso em nosso programa de emagrecimento e nos remetendo novamente ao tema da nossa entrevista, quem está no comando? Podemos dizer que o sucesso do programa está em nossos pensamentos pelo poder que ele exerce em nossas atitudes? E acreditar é o primeiro passo para depois traçar planos e estratégia para conseguir? Nelson, meu filho, ele joga tênis. Eu sempre falo para ele, filho, se você entrar numa quadra, numa competição, tendo certeza que você vai perder, existe alguma possibilidade de você ganhar? Aí ele fala, não. Eu falei, então quando você entrar, você entra sabendo que você vai ganhar. Ou que você vai dar o melhor ali na quadra, mesmo que você não ganhe. Agora, eu acredito que, claro, que a forma que você está pensando em relação a tudo isso vai influenciar, sim, o seu caminhar, né, com essa alimentação. Mas, às vezes, Nelson, a pessoa já passou tantas vezes, tentou passar tantas vezes por esse processo, e ela já está tão fragilizada, frustrada, que ela não consegue pensar que ela vai conseguir. Isso é muito interessante. Então, trabalhando, né, com pessoas cristãs, eu amo falar sobre isso, porque eu acredito realmente que se a pessoa já lutou, né, a vida toda com isso, quer emagrecer, não consegue, fica naquele efeito sanfona, aquilo é um sofrimento para ela. Às vezes ela sabe que ela precisa começar, mas ela fala, eu não consigo. E existe, na verdade, alguém que é o nosso Deus, o nosso Senhor, que ele pode renovar as nossas forças. Ele pode dar à pessoa o domínio próprio que ela não tem com a comida. Ele pode dar
a força, a perseverança, todos é o fruto do Espírito, né, que a gente tem quando a gente está ali junto com o nosso Senhor, e ele vai ajudar essa pessoa a passar por esse processo, por essa barreira, e realmente mudar a mentalidade. É aquele versículo que diz que a gente precisa realmente mudar, né, transformar a vossa mente, para que você possa viver aquilo que é perfeito, agradável ao Senhor. Então, você ter mais saúde, comer alimentos saudáveis, cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, isso é bom, né? Essa motivação ela é boa. Então, peça para Deus. Quando eu trabalho com um paciente cristão, infelizmente, é muito triste de ver isso. O paciente é cristão, ele trabalha, né? Assim, ele crê em Deus, ele ora, ele sabe que Deus está cuidando da vida dele, ele ora por diversas situações, mas eu pergunto, você ora pelo seu emagrecimento? A pessoa fala, não. Por quê? Porque eu acho que isso é muito bobo, tem tantas coisas tão mais sérias para eu orar, eu vou orar pelo meu emagrecimento? Mas por que isso é bobo? Percebe? Então, sem essa ajuda, a pessoa não vai conseguir. Então, ela precisa acreditar. Mas se ela está totalmente fragilizada, ela tem o recurso de pedir ao Senhor. E, aliás, esse é o primeiro recurso, né? Eu não descartaria ele em hipótese alguma. Tá certo. Danira, cá entre nós, o que fazer quando você sentir que a comida te escolheu? Como se você não tivesse força para dizer não. É aquilo que eu comentei. Vai acontecer. Em primeiro lugar, você saber que isso vai acontecer. Não pensa que você vai ser perfeito, que vai dar tudo 100% certo. Vai acontecer. Aconteceu, o que é importante? A pessoa analisar, né? O Senhor é muito importante a pessoa ter os olhos atentos, porque quando você começa a entender qual foi a situação que te levou a permitir que a comida te escolhesse, foi um momento de estresse? Então, você já fica num próximo momento de estresse como esse, você já vai ficar mais atento e falar, não vou cair de novo. Foi realmente um desejo que ficou incontrolável? Então, talvez, poxa, se eu estou com muito desejo de comer alguma coisa, eu posso simplesmente programar quando eu vou comer. Então, eu estou com vontade, desejo de comer uma torta de limão. Eu não vou, terça-feira, 4 horas da tarde, parar na doceria, comer uma torta de limão. Não é o momento. Sozinha, né? Ainda se eu combinar um café com uma amiga, vamos comer uma torta de limão, bater um papo, fazer daquele momento um momento realmente social, mas sozinha, ansiosa, triste, angustiada, parar numa doceria, comer uma torta ali para ver se supre essa necessidade, aí tá errado. Então, prestar atenção em qual momento foi que escorregou, por que escorregou, e já na próxima vez já prever e já desviar a atenção. Se você sabe que você vai querer comer, você liga para um amigo, liga para uma amiga, vai passear, dar uma volta no parque, vai ler um livro, vai tirar a mente do foco da comida. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes é, se você não vai comer, se você decidiu que você não vai comer, não fica flertando com o negócio. Porque senão você vai ficar com mais vontade ainda. Então, tem que ter a decisão e tomar cuidado para que não dê brecha para que a comida te escolha. Porque tem aquela outra situação que a pessoa, quando está deprimida, ela come. Quando ela está alegre, ela come também. Aí não tem como, né? É no momento de tristeza e de alegria. É certo, a comida que vai suprir. Danira, a salada ela é um dos pratos mais receitados às pessoas que iniciam uma dieta. Mas, por vezes, elas não são tão atrativas, pelo menos para quem não está fazendo a dieta.
Para fechar com chave de ouro essa nossa entrevista, você poderia nos receitar alguma salada criativa e nutritiva, que não só folhas? Sim, sim, eu gosto muito de indicar para os pacientes. Bom, primeiro a gente tem que pensar numa questão. O nosso paladar ele já tem uma tendência para gostar mais do que é crocante, né? Então, se você for pensar numa bolacha, você vai gostar daquela bolacha que tem menos gordura, mas ela não é tão crocante, ou aquela que tem mais gordura e é bem crocante? O paladar é para essa crocância, né? Porque tem mais gordura, porque tem, às vezes, porque tem mais açúcar. Então, uma forma de você deixar a sua salada muito atrativa é você trazer essa crocância para a salada. Tá. Então, ao invés de você pensar no alface, tomate, tentar realmente trazer uma diversidade de cores, de texturas e de sabores. Então, gosta de uma cebola? Põe uma cebola picada bem fininha na sua salada. Uma cebola roxa, por exemplo? Uma cebola roxa, exatamente. Você pode colocar uma alface roxa, uma alface americana. Olha, a alface americana ela já tem a crocância. E uma dica muito boa é você colocar, por exemplo, amêndoas laminadas tostadas. Então, você compra a amêndoa e pode fazer isso também com sementes. Semente de abóbora, semente de girassol, gergelim. Então, você compra essas sementes e a amêndoa e você pega uma frigideira sem óleo, sem nada, e você tosta essas sementes ali, a amêndoa, até ficar douradinho. Deixa esfriar e põe num pote. Aí você coloca uma colher de sopa dessa castanha, dessa amêndoa na salada, junto, por exemplo, com um molho de laranja com mel. Pronto. Me deu até Sabor fome agora. É maravilhoso. Inclusive, eu ensinei os meus filhos a comerem salada. Assim, criança, né, não gosta muito de salada, não quer. E eu colocava esse molhinho e a amêndoa. Agora não precisa mais, porque eles acostumaram, eles aprenderam a comer. Já pedem. Mas eles começaram a comer muito, então dá muito certo. Legal. Danila, para que as pessoas, para que os interessados possam entrar em contato contigo, ou com alguém da sua equipe, por favor, diga aí para a gente os seus contatos e também vou pedir para que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão conosco até agora. Muito bem. Podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é 19 996454645. O meu e-mail também é danirapclemente@gmail.com e o meu Instagram, que é o Emagrecendo com Deus. Bacana, tá aí, você está dizendo aí, nós colocamos no rodapé da nossa TV aí, para que as pessoas possam anotar também. E agora a mensagem para os nossos seguidores, por favor. A mensagem é que realmente as pessoas pensem e entendam que tem um propósito para a gente comer. E quando a gente come para nutrir o nosso corpo, isso faz tão bem. A pessoa fica mais disposta, ela tem um raciocínio mais rápido, diminui risco de doenças ou trata até as doenças já pré-existentes. O difícil é começar, mas que realmente as pessoas comecem e que elas persistam nisso, porque é realmente um divisor de águas. Realmente, quando a pessoa está comendo mal, ela não chega depois do muro, né? Então, persista. E não deixe de ter um momento ali de comer aquilo que você gosta para que essa caminhada se torne mais leve. Legal. Poxa, Danila, olha só, o tempo voou. Ficaria mais outro tempão aqui batendo um papo com você e adquirindo essas informações tão importantes que você está nos passando. Muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Nós já havíamos entrado em contato com bastante antecedência e a sua agenda é tão atribulada, mas você conseguiu achar um tempinho para falar essas palavras tão bonitas e instrutivas que você acabou de
dizer agora para nós aqui. Muitíssimo obrigado por sua participação, viu, Danila? Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigada pelo convite. Espero realmente que esse bate-papo possa ajudar aqueles que estão ouvindo. Tenha certeza disso. Bom, conversei com a nutricionista Danila Clemente. Semana que vem nós teremos, obviamente, uma nova entrevista e, claro, agradecendo as pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais e que também nos enviam os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para a nossa entrevista e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.